Agora sim. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz de Deus sobre todos, amém? Amém. Abra sua Bíblia na igreja, no texto de Apocalipse, capítulo 2. Texto de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Texto de Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 até o verso 7. Eu vou ler e vocês vão me ajudar, tá bom? Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao 7, diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Vocês, o verso 3. Todos juntos agora o verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Vocês, o verso 7. Feche seus olhos mais uma vez, coloque sua vida diante do Senhor, peça a Ele que venha clarear sua mente, te dar um coração de aprendiz, para que você possa receber o que nós temos nessa noite. Deus, vem sobre nós essa noite, Pai. Santo Espírito do Senhor que habita em nós, Santo Espírito do Senhor que está no nosso meio, Jesus, que é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, que passeia no meio da tua igreja. O Senhor vem nos visitar nessa noite. Assim como nós estamos, assim como nós somos, pecadores, muitas vezes arredios, vem sobre nós, Senhor. Encontra o nosso coração, para que tenhamos a certeza de que fomos encontrados por Ti. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém. É interessante, irmãos, o texto de Marcos, você deve se lembrar, não do pastor Marcos, mas o texto de Marcos, o evangelista Marcos, capítulo 12, a partir, se eu não me engano, do verso de número 19, Jesus, ele tem um encontro, mas dessa vez não é um encontro com nenhuma pessoa, é um encontro com uma figueira. Jesus está saindo de Betânia, conta o evangelista Marcos, ele vê uma figueira, ele está com fome, lembra, Jesus era tão humano quanto eu e você, apesar de também ser Deus. E ele vê uma figueira, ele está com fome, e a figueira está bonita, e a figueira está com as folhas verdes, ela está vistosa, ela está bela, e Jesus então olha para aquilo e pensa, bom, a figueira, quando ela dá as folhas, ela tem fruto, só que aí, Diguinho, ele vai procurar fruto na figueira, e não há fruto na figueira. Jesus então, imediatamente, diante daquela figueira mentirosa, a gente pode chamar, diante daquela figueira hipócrita, ele amaldiçoa a figueira, e ele diz assim, olha, não, ninguém mais coma fruto de ti. O texto de Mateus vai dizer que a partir do momento que Jesus diz isso, a figueira seca, imediatamente. E ninguém realmente mais come fruto nenhum dela. Uma figueira mentirosa, bonita por fora, sem vida por dentro. Quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para a primeira carta, que o Senhor da igreja envia para as suas igrejas na Ásia Menor, através de João, do apóstolo João, nós vemos então a mesma coisa. Éfeso era igual àquela figueira, mentirosa, bonita por fora, sem vida por dentro. É interessante porque a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, tem uma história maravilhosa com o Evangelho. Éfeso era chamada de a ponte da Ásia.
Era o porto mais importante da Ásia Menor, era a cidade mais populosa da Ásia Menor, com cerca de 200 mil pessoas nessa época. Olha que interessante, Nínive era a maior cidade da época dela, tinha 120 mil pessoas. Éfeso tinha quase o dobro disso, 200 mil pessoas. Era uma cidade portuária, era uma cidade onde havia muito movimento, tudo que era vendido na Ásia Menor entrava pelo porto de Éfeso, tudo que saía da Ásia Menor saía do porto de Éfeso. Era uma cidade rica, uma cidade populosa, era uma cidade também cheia de idolatria. Na cidade de Éfeso havia o culto à deusa Diana, e o templo jônico da deusa Diana de Éfeso era o maior e o mais belo de todos, tanto é que ele era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Havia também naquela cidade, com muita ênfase, o culto ao imperador. Lembra? No tempo dos imperadores, eles também eram louvados, eram reconhecidos como divindades, se autoproclamavam divindades, não tinham que ser adorados. Havia o culto ao imperador. Mas havia também na cidade de Éfeso, além da idolatria, além do culto ao imperador, havia também muita imoralidade, era uma cidade extremamente imoral. Os cultos pagãos naquele tempo, os cultos ao imperador, os cultos às deusas, os cultos aos deuses, eles eram cultos banhados de imoralidade, onde sacerdotisas se davam ao sexo com aqueles que vinham adorar, onde recebiam dinheiro por sexo. Então era uma cidade cheia também de imoralidade. Imoralidade, idolatria, riqueza. Mas em Éfeso aconteceu algo maravilhoso. Quando você abre a sua Bíblia em Atos 19, você vai ver que o apóstolo Paulo, na sua 3ª viagem missionária, ele aporta na cidade de Éfeso, ele fica naquela cidade durante cerca de 3 anos, e como ela era a porta de entrada para tudo, ela foi a porta de entrada para o Evangelho, da onde o Evangelho foi disseminado para as outras cidades da Ásia Menor. E a partir daquele momento, então, há uma revolução na cidade. A partir do momento que o Evangelho chega naquele lugar, as pessoas começam a se converter, há sinais, maravilhas, milagres, libertação. Pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas são saradas, o Evangelho é reconhecido como Salvador e salvação, e Jesus é o Evangelho. A transformação na cidade de Éfeso foi tão grande que à medida que as pessoas se convertiam, aqueles que trabalhavam com feitiçaria, aqueles que viviam de coisas ocultas, começam a trazer os seus livros de magia, começam a trazer os seus livros de ocultismo, levam na praça principal da cidade, fazem uma grande pilha, queimam aquilo, e o texto de Atos vai dizer que o valor daqueles livros chegou a 50 mil moedas de prata. Se você pensar e fizer uma conta rápida, uma vez a CNN americana, falando sobre a escravidão, ela fez a seguinte conta: 30 moedas de prata, na época de Jesus, compravam um escravo pelo valor mais ou menos de $90. Se você tiver a curiosidade de fazer a regra de 3 aí, você vai ver que todos aqueles livros, 50 mil moedas de prata, equivaliam hoje a $150 mil aproximadamente, 750 mil reais aproximadamente. Houve então um avivamento naquela cidade. Paulo então pega o seu filho na fé, pastor Timóteo, e manda ele para aquela cidade. Depois de um tempo, escreve a carta à igreja de Éfeso, louvando os efésios pelo carinho, pelo cuidado e pela sua fé. Já na prisão Paulo estava. Por fim, o pastor de Éfeso é o próprio João, a quem foi revelado o Apocalipse. Agora é interessante, irmãos, entre aquele avivamento e a carta que a igreja recebe de Jesus, passaram-se apenas 40 anos. A segunda geração de cristãos na igreja de Éfeso era uma geração como a figueira, bonita por fora, incapaz de gerar frutos, sem vida por dentro. 40 anos apenas.
Jesus, quando escreve a sua carta à igreja de Éfeso, primeiro ele diz algo extremamente importante para eles e para nós. Muitas vezes nós viemos à igreja e nós, por exemplo, participamos da ceia, fazemos isso como um memorial, trazemos à nossa memória aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Ele fará por nós. Mas nos esquecemos que Cristo também é aquele que anda no meio da sua igreja. É aquele que conserva todas as igrejas nas suas mãos, e a igreja, de uma maneira geral, em suas mãos. É por isso que a abertura, a introdução da carta diz: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que são as 7 igrejas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, que são as 7 igrejas. Muitas vezes eu e você pregamos um Cristo transcendente, um Cristo que não está preso na cruz, um Cristo que morreu, mas que ressuscitou, que habita à direita de Deus, como Estevão viu enquanto era apedrejado. Mas nos esquecemos da imanência de Cristo. Cristo está aqui conosco hoje. Cristo passeia no meio desses bancos. Cristo olha para os nossos corações, Ele conhece a nossa mente. Ele está aqui entre nós. E essa é a base da celebração da ceia das igrejas reformadas. Cristo não apenas é uma ideia, é uma memória, mas Ele é uma presença espiritual conosco. Hoje de manhã, nós somos impactados pelo testemunho da Thaís, do que Cristo, o que Deus fez pela família dela e por ela. Então guarde isso no seu coração. Cristo não é apenas transcendente, Ele não é apenas maior, Ele não é apenas um outro, mas Ele também é imanente, Ele está conosco agora. E o que Ele fez pela Thaís, pela família dela, pode fazer pela sua, pode fazer na sua vida, pode fazer na minha vida. Por isso, no momento que você ceiar nessa noite, lembre-se disso: Senhor, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. Mas é interessante, porque Jesus então começa a advertir aquela igreja. Aliás, primeiro Ele elogia aquela igreja. A primeira coisa que Jesus diz àquela igreja é que ela era uma igreja que trabalhava muito na obra para Cristo até a exaustão. Olha o que o verso 2 vai dizer: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor. A palavra labor aqui é uma palavra interessante. Muitas vezes nós usamos atividade laboral, temos essa expressão no português como trabalho que nós desenvolvemos, mas labor no grego aqui empregado, ele quer dizer trabalhar até a exaustão. Aquela igreja era uma igreja que se fadigava na obra de Cristo, que se cansava, que era incansável no trabalho de Cristo. Trazendo para os nossos dias de hoje, é uma igreja que tinha vários cultos, é uma igreja que apoiava os carentes, era uma igreja que assistia os doentes, era uma igreja que visitava os aprisionados, era uma igreja operosa, até cansar. Mas, em segundo lugar, Jesus também elogia aquela igreja, dizendo que ela era uma igreja saudável doutrinariamente. Ela não suportava homens maus, ela colocou à prova os falsos apóstolos e os expulsou do seu meio, e tal qual Cristo odiava os nicolaítas, ela também odiava. Você vai ver isso no verso 2, quando diz: conheço o teu labor, a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. No verso de número 6, tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Era uma igreja saudável doutrinariamente, era uma igreja que se esmerava em entender, em compreender as Escrituras e a doutrina a partir das Escrituras. Era uma igreja que fazia, vivia e aprendia a teologia. Você vê isso porque Cristo diz que, olha, não tolerava homens maus, nem falsos apóstolos. No tempo de Jesus, no tempo de Paulo, muitos homens então saíam pelas cidades,
como você não tinha carta, como você não tinha como buscar referência, eles falavam muito bem, chegavam numa igreja e diziam, olha, eu sou apóstolo, mas eles não tinham nenhum deles as marcas do apostolado, o chamado de Cristo, estar com Cristo, participar da obra de Cristo junto com Ele, não tinham nada disso. A igreja de Éfeso, então, chamava esses homens, sentava eles num banco, dizia, e aí, como é que Jesus era? Vocês andaram com ele quando? Quando ele curou a filha de Jairo, como é que foi? Não sabiam responder. Eles então tiravam do meio. Mas havia também um outro tipo de gente, chamados nicolaítas, gente que pregava a imoralidade dentro da igreja, sem qualquer castigo, sem qualquer repreensão, gente que acreditava que o que importa é a graça, quanto mais você pecar, mais graça vai abundar sobre a sua vida. Isso é até bonito de ouvir, né, Dudu? Mas não é bíblico. Os nicolaítas defendiam isso, e olha que interessante, Jesus diz assim, eu odeio esse tipo de coisa, odeio gente que prega assim, e vocês também. Fantástico. Por último, Jesus diz àquela igreja, olha, vocês são uma igreja que persevera em me seguir, mesmo perseguido. O verso 2 vai dizer que ele conhece as obras, o labor, mas também a perseverança daqueles homens. Aqueles homens e mulheres. Éfeso era a porta de entrada para a Ásia, era o centro do culto à deusa Diana, tinha o templo do culto ao imperador, e por isso os cristãos eram perseguidos. Porque se você não adorasse ao imperador, você estava descumprindo uma ordem do império, você estava descumprindo uma ordem de César, mas a partir do momento que aqueles homens e mulheres se entregaram ao Senhor, eles disseram, não, há um único Deus, e não é o imperador, eu não cultuo mais o imperador, e eram perseguidos, e muitas vezes nós não entendemos esse tipo de perseguição, mas a perseguição deles eram presos, mortos, entregues às feras, perdiam seus bens, seus filhos tinham que mendigar, suas esposas ficavam viúvas sem ter quem as amparasse, esse tipo de perseguição. E a igreja de Éfeso, mesmo perseguida, nunca fraquejou. Mesmo perseguida, ela nunca se demoveu do seu lugar. Mesmo perseguida, ela nunca deixou de perseverar. Mas então, por que Jesus escreve a essa igreja? Está tudo bonito aqui, as folhas estão verdes, ela tem frutos até, mas o que falta? Jesus então, após elogiar essa igreja, ele diz no verso 4, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O que é o primeiro amor, irmãos? Você se lembra dele? O que é o primeiro amor? É aquele amor empolgante, é aquele amor que não mede distâncias, é aquele amor que não vê barreiras, é aquele amor que ele deseja ficar com o outro todo dia, o dia todo, e quanto mais assim puder. É um amor que de tão empolgante ele empolga quem está ao redor, que gera brilho nos olhos, sorriso nos lábios. É um amor verdadeiro, é um amor que parece que nunca mais vai acabar. Mas o amor da igreja de Éfeso por Cristo acabou. As folhas eram bonitas, saudável doutrinariamente, resistia à perseguição, e era uma igreja que trabalhava, mas faziam tudo isso sem amar o seu Senhor, faziam tudo isso no piloto automático, porque sempre fizeram, faziam tudo isso porque eles precisavam fazer, mas por que fazer? Se você não faz por amor a Cristo, você faz por amor a quem? Nós sempre vamos amar alguém ou alguma coisa, pode ser eu mesmo, pode ser outro, ou pode ser alguma coisa. A devoção deles não era Cristo, a devoção deles era tudo aquilo que eles faziam. Então havia doutrina apartada de Cristo, a boa doutrina, mas apartada de Cristo, havia as obras apartadas de Cristo,
havia perseverança, mas apartada de Cristo. E Jesus diz então, olha, tudo isso é muito bonito, mas eu tenho algo contra você, você abandonou o seu primeiro amor. Não há nada mais perigoso para mim, para você, irmãos, e para uma igreja, do que ela perder o seu primeiro amor, do que ela entrar no piloto automático. Ela continua trabalhando muito, ela continua fazendo as coisas, ela continua saudável doutrinariamente, ela continua abençoando vidas, mas nada disso vem a partir do seu relacionamento com o Senhor da igreja, que é Cristo. E muitas vezes eu e você podemos entrar nesse mesmo piloto automático. Defendemos a doutrina com unhas e dentes. Você conhece gente assim? Que ele ama a doutrina. Tem gente que parece, né, a teologia reformada tem mais de meio século, tem gente que parece que conheceu ela agora, que inventaram isso agora. Ama a teologia reformada, ama os teólogos reformados, ama mostrar que sabe alguma coisa sobre eles, te ensinar algo que você já sabe. Mas um teólogo reformado chamado James Montgomery Boyce, ele diz o seguinte: o verdadeiro estudo da teologia que não nos conduz a Deus é ortodoxia morta, palavras sem vida. Eu tenho que amar a teologia, eu tenho que amar a doutrina, mas eu não posso amá-la mais do que a Cristo. Aliás, teologia é o estudo de Deus. Como eu posso amar alguma coisa que fala de Deus mais do que ao próprio Deus? Há uma inconsistência, há uma incoerência nisso. Eles eram operosos, trabalhavam, assistiam as pessoas, mas nada disso vinha do seu amor a Deus. E muitas vezes eu e você entramos nesse piloto automático. Muitas vezes nos perdemos em algum momento da nossa caminhada cristã. Em algum momento a gente ligou esse piloto automático e ficou nele, vive nele. Você vem à igreja, você estuda a Bíblia, você dá aula na escola dominical, você se assenta aqui todos os domingos, ouve uma boa aula, participa da aula, você conhece coisas, você sabe coisas, você faz coisas na igreja, pela igreja, com a igreja. Mas nada disso é fruto do seu amor para com o Senhor da igreja. É fruto muitas vezes da tradição da sua família. É fruto muitas vezes de algo que, eu já faço isso há tanto tempo. Quando eu não vou na igreja no domingo, parece que tem alguma coisa faltando na minha vida. Parece que a minha semana não começou. Parece que vai dar tudo errado. Quantas vezes você já ouviu isso de alguém, ou quantas vezes isso fez muito sentido para você? É o nosso piloto automático. Muitas vezes nós entramos nisso. Muitas vezes nós vivemos tanto tempo nesse piloto automático que a gente já nem sabe mais o que é viver de maneira diferente. A gente já nem sabe mais o que é amar a Cristo de verdade. A gente nem sabe mais o que é o primeiro amor, porque a gente já foi desconectado dele há tanto tempo. Às vezes a gente foi desconectado dele porque em algum momento da sua vida cristã, alguém falou alguma coisa com você que soou muito mal. E você fechou o seu coração, e você parou de ler as Escrituras, e você parou de orar. Às vezes você era líder, e ninguém te apoiou quando você era líder, e isso te fez muito mal, isso te magoou, isso te machucou, e você continua machucado, mas lembra, você tem o hábito de vir à igreja, você tem o hábito de ler a Bíblia, você tem o hábito de orar, e aí você continua no piloto automático. Mas tudo que você faz, não é fruto do seu amor para com Cristo, é fruto do seu próprio esforço. A igreja de Éfeso era assim, era uma bela figueira, com folhas exuberantes, com folhas verdes, com folhas lindas, mas sem vida por dentro. Sem vida por dentro. Sabe, irmãos, e precisamos continuamente, quando eu digo isso, eu lembro sempre do meu irmão mais novo, quando o pregador fala assim, olha para dentro de você, ele faz assim na igreja. Mas é literalmente isso. Olhe para dentro de você, não figurativamente, mas espiritualmente.
Como é que está o teu primeiro amor? Será que você ama, à medida que você caminha com Cristo, você ama mais a Ele? E as coisas que você faz é fruto do seu amor para com Ele, é fruto desse relacionamento de amor? Ou é fruto de costume, de tradição? Será que você está entrando ou está nesse piloto automático? Será que as coisas do Evangelho já não empolgam mais o seu coração, já não fazem mais brilhar os seus olhos, não trazem mais sorriso à sua boca? Talvez você esteja tão afastado do primeiro amor, tão desconectado dele, que realmente você já não sinta mais nada. Você ouça o testemunho da Thaís e, cara, que bom, Deus abençoe a vida dela. Mas isso não traz esperança ao seu coração, pelo fato de que se Deus vai fazer a Thaís dar a luz ao filho e ainda curou, né, o que poderia ser uma surdez, se isso não te dá esperança para a sua vida, você está longe do primeiro amor. Se quando os nossos irmãos estão cantando aqui, e você canta junto com eles e diz, meu refúgio, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro vem de ti. Se isso não empolga o seu coração, se isso não traz alegria a você, se você não olha para essa mesa e agradece a Deus pelo amor de Deus, é preciso mesmo olhar para dentro de você e ver aonde ficou o seu primeiro amor. Mas é interessante, irmãos, porque Jesus é a graça em pessoa. A graça. Você quer uma ideia do que é graça, Mazinho? Olhe para Cristo. Ele é a graça em pessoa. Ele é a personificação, não apenas do amor, da misericórdia, mas também da graça de Deus. E Ele é tão gracioso, que apesar de dizer isso para a igreja de Éfeso, a partir do verso 5, Ele vai estender a mão à igreja de Éfeso. E estende a mão para mim e para você também. Ele vai, a partir de 3 ações, de 3 verbos que Jesus traz aqui, Ele vai dar um caminho melhor para a igreja de Éfeso. O primeiro deles, Ele vai dizer, lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste. Para que eu e você possamos mudar, primeiro é preciso lembrar. Primeiro é preciso lembrar. Mas não trazer a nossa memória, como diz Lamentações, aquilo que pode nos dar esperança. Não, é trazer a nossa memória aquilo que nos afastou da própria esperança. Aonde foi que eu caí? Aonde foi que eu desisti de Cristo e entrei no piloto automático? Aonde foi que estar com Cristo não fez mais sentido para mim? Aonde foi que eu decidi me sentar nos bancos da igreja, domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, mas no fundo, não trazer nada do que eu ouço para o meu coração? Onde foi? Tem muita gente que é numa decepção, tem muita gente que é numa frustração, tem muita gente que é porque uma pessoa querida não foi curada e se decepciona com Deus. Onde foi? A primeira atitude que Cristo traz para aquela igreja é: lembra de onde caíste. Esse foi o caminho do filho pródigo, lembra? A primeira coisa que ele fez foi se lembrar do que ele tinha, olhar para o que ele não tinha, se lembrar da decisão errada que ele tomou, se lembrar do caminho errado que ele seguiu, e a partir dali ele conseguiu enxergar a desgraça em que ele estava. Lembra depois de onde caíste. Em segundo lugar, Jesus diz à igreja de Éfeso e a mim e a você: você se lembrou, você entendeu, agora você precisa se arrepender. Jesus diz à igreja de Éfeso: lembra depois de onde caíste e arrepende-te. Arrepende-te. Para que haja mudança na minha vida e na sua vida, eu preciso me lembrar de onde eu caí, mas eu também preciso me arrepender.
Arrepender não é sentir remorso. Arrepender-se é atitude. Pecado, no grego, uma das expressões, né, que ele indica é errar o alvo. Então, quando eu me arrependo, eu paro de errar o alvo, e eu tomo a decisão de começar a acertar o alvo. É isso que Provérbios diz para mim e para você: aquele que confessa o seu pecado e deixa, encontrará o quê? Misericórdia. É preciso lembrar de onde caiu, mas é preciso se arrepender, e se arrepender é uma atitude, é uma decisão. É a decisão de se entregar a Cristo, é a decisão de não mais errar o alvo, é a decisão de realmente mudar de direção. Voltar-se então para Deus e separar-se do que te afasta dele. É preciso nos arrependermos. Guarde isso no seu coração. Sem arrependimento não há mudança. Nós confundimos muitas vezes arrependimento com remorso. Remorso tem choro. Remorso é bonito de ver. Lágrimas, soluços. Mas às vezes aquela pessoa que parecia tão arrependida se levanta da onde estava e faz a mesma coisa. Remorso é assim. É um sentimento, é uma emoção. Arrependimento é uma decisão. Eu preciso decidir mudar de rota. Pastor, mas eu decidi, e agora o que eu faço? Jesus diz à igreja de Éfeso: muda de rota e volta à prática das primeiras obras. Lembra lá do primeiro amor? Lembra lá de quando você tinha uma Bíblia na sua cabeceira da cama? Lembra lá de tempo que você amava tanto a Bíblia que você não colocava nada acima dela, mas colocava ela acima de tudo, para você se lembrar da importância dela? Lembra lá de quando o momento mais importante do seu dia não era quando você levantava e saía para ganhar dinheiro, mas é quando você se ajoelhava diante de Deus, para depois então Deus te ajudar a ganhar o seu dinheiro? Lembra quando você confiava mais nele do que em você para conseguir o que você consegue hoje? Volta a esse lugar, volta a esse amor, volta a essas práticas, volta. Arrependimento, ele vem com frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento não são mais erros, mas é uma nova vida, diferente, que mostra uma nova direção, que mostra um novo recomeço, ou seja, as boas obras. Nosso arrependimento tem que ser acompanhado de frutos sinceros de arrependimento. Muitas vezes, aquele marido que tratou mal a sua esposa, tratou mal os seus filhos, que traiu ou que foi traído, a esposa, vice-versa, ou o amigo que traiu, diz para o outro que se arrependeu, mas na primeira oportunidade, não demonstra nenhum fruto de arrependimento, não demonstra que mudou de rota, não demonstra que mudou de direção. É preciso olhar de novo para Cristo e voltar ao primeiro amor. Aquele garoto, filho pródigo, ele se lembra, ele se arrepende, e ele faz o caminho mais difícil da sua vida, o caminho do arrependimento. Ele sai de onde ele estava, de onde ele vivia com os porcos, de onde ele começou a se ver como um porco, porque você lembra qual é a história? Ele não tinha nada para comer, e de repente ele está jogando comida aos porcos, e ele deseja comer o que os porcos comiam. Ele começa a se ver como aquele animal, ele começa a se tornar algo que ele não foi criado para ser, e que o pai dele não criou para ser, mas ele volta todo esse caminho, pensando, mudando, muda a direção da vida. Mas olha que interessante, ele pensa também numa estratégia, viu? Eu vou chegar e para mostrar para o meu pai que eu me arrependi, o que eu vou fazer? Pai, eu pequei contra o céu, pai, eu pequei contra ti.
Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E o que surpreende ele não é o fato do pai acolhê-lo, mas é o fato do pai acolhê-lo como filho. Opa, ele começa a falar, o pai diz: traz o anel, põe no dedo dele. Filho usa anel, empregado não. Traz a sandália, põe nos pés dele. Filho usa sandália, escravo não. Aqui você é filho, nada menos que isso. É assim que Cristo acolhe a mim e a você. Quando lembramos, nos arrependemos e voltamos. Por isso, se você se afastou de Cristo em algum momento da sua vida, preste atenção. Não estou falando de estar na igreja. Não estou falando de pertencer à igreja. Estou falando do seu amor para com o seu Senhor. Se você se afastou desse lugar, hoje é o dia do reencontro. E lembre-se, nós não somos empregados para Cristo. Nós somos irmãos mais novos dele. Sabe por quê? Porque Cristo estende a mão para a igreja de Éfeso, mas ele também lhe faz uma advertência. No verso 5 ele diz: olha, se você não voltar à prática, não se arrepender, não se lembrar, eu venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Cristo cumpriu a sua palavra. Ao que parece, a igreja de Éfeso não se arrependeu. Um século depois, ela já não existia mais. Seu candeeiro foi tirado do lugar. Mas ao mesmo passo, no verso 7, Jesus diz: olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ah, você queria saber onde estava a árvore da vida? No paraíso de Deus. E quando nós retornarmos para esse lugar, os vencedores, que se arrependeram, se lembraram, se voltaram para Cristo, vão comer dessa árvore e viver a eternidade. Qual vai ser a sua resposta? Você pode continuar se sentando nesses bancos, cantando os louvores, ouvindo palavras e viver no piloto automático. As pessoas não vão se importar de chegar perto de você e achar que a sua folhagem é bonita, sem que você tenha fruto. Sabe por quê? Elas não conhecem o seu coração. Elas vão olhar, está tudo bem, que maravilha. Mas todas as vezes que Cristo olha para você, ele vê uma planta bonita por fora, mas sem vida por dentro. Qual vai ser a sua resposta? Aquele que tem ouvidos, ouça. Ouça. Feche seus olhos. Quero orar com você e por você nessa noite. Se você entendeu o que você acabou de ouvir, faz sentido para você de alguma maneira, quero pedir que você fique de pé, eu quero orar por você. A igreja continua de olhos fechados, você fica de pé. Quero orar para que Deus te dê graça, te dê coragem, te dê decisão. Lembre-se, para algo mudar, nós precisamos nos arrepender. Santo Deus, amado Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Estamos aqui nessa noite, Deus, diante do Senhor. Estamos aqui nessa noite porque sabemos que o Senhor é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, e a mesma palavra que o Senhor estende àqueles irmãos da igreja de Éfeso, o Senhor estende a nós hoje. Quantos de nós, ó Deus, sentamos aqui, domingo após domingo, semana após semana, ano após ano, mas já não sentimos mais nada, Deus. Estamos
fatalmente amortecidos, mas continuamos fazendo as coisas. E parecem até muito bonitas. Mas no fundo, Deus, não temos mais amor pelo Senhor. As Escrituras, a palavra do Senhor já não nos empolga mais. Estar com o Senhor não é mais um tempo tão importante assim na nossa vida. E o Senhor nos diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. Olha para cada um aqui nessa noite, aqueles que estão de pé, ó Deus, que eles consigam se lembrar. Se foi alguma coisa que os feriu, que os machucou, ó Deus, Senhor, derrama graça sobre isso, perdão, cobre todas essas raízes do mal, Senhor. Se é uma decepção, anima esses corações. Mas que essa noite, Deus, seja a noite de encontro, de transformação, de rendição e de esperança, Deus. Por isso, vem sobre nós essa noite. Nós queremos ser os vencedores. Queremos comer com o Senhor da árvore da vida. Por isso, Deus, vem sobre cada um de nós essa noite. É o que pedimos, em nome de Jesus, o Senhor da igreja, aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, aquele que sustenta a igreja nas suas mãos, que esteja conosco em todo o tempo, Deus, porque sem o Senhor, nada podemos fazer. Amém, Deus. Amém.